Professores, qual foi a pior coisa que um estudante fez com vocês? Tive um estudante que me encontrou e ricocheteou em cima de mim. Ela então me acusou de empurrá-la e machucá-la de costas. Fiquei aliviado de minha posição e me demiti. Felizmente as filmagens mostram que fui atingido por ela. Mas mesmo assim perdi meu emprego. Após um inquérito com a agência de educação do Texas, eles descobriram que eu não fiz nada de errado e consegui manter minha licença. Felizmente, foi-me oferecido um cargo com uma empreiteira do governo ganhando mais dinheiro com muito menos estresse. Nunca mais quero pisar em uma sala de aula como professor. Eu ensinava as crianças e elas sempre quiseram sentar-se no meu colo. Tive algumas meninas subindo no meu colo, sorrindo docemente e mijando em cima de mim. É incrível como uma bexiga de 5 galões cabe em um corpo do tamanho de um quartilho. Tive mais sorte, mas já tive 2 maus. Ambos durante o treinamento. Ambos foram em Birmingham, Reino Unido. Um estudante de 7 anos trouxe uma faca Stanley para a escola e a estava tirando do bolso e mexendo com ela enquanto olhava diretamente para mim. Foi muito assustador saber exatamente o que ela estava fazendo. 2. Uma criança muito agressiva me atacou, cravando suas unhas no meu braço e tirando sangue. Ela então torceu meu braço para trás. Foi um relatório divertido. Também me atiraram uma cadeira. Tempos divertidos. Um colega foi perseguido por uma criança. Descobriu onde morava, onde fazia compras, qual era a sua rotina. Costumava fazer com que seus amigos ficassem do lado de fora de sua casa e assediassem fora do tesco. Ela fazia comentários na aula. Como não são bonitas cortinas verdes? Sabendo que a professora tinha cortinas verdes, por exemplo, ficou tão ruim que ela envolveu a polícia e acabou mudando de casa. Coisas assustadoras. Minha mãe é professora substituta e uma criança levou um desgosto particular a ela e de alguma forma descobriu seu endereço de casa. Ela começou a gritar em voz alta durante a aula no dia seguinte e dizer às outras crianças para lhe darem uma lição. Felizmente, nada disso aconteceu. Mas minha mãe ficou assustada como o inferno por um tempo. A escola não fez absolutamente nada e ela teve que continuar a ensiná-lo por mais algumas semanas. Um garoto de 14 anos ameaçou me bater e me pegar depois da escola. Quando Ellie saiu para gritar no corredor, eu tive que trancar a porta. Ela então estava batendo na porta e gritando comigo. Não havia telefone na sala e os professores não tinham permissão para usar seus celulares. Então uma das crianças teve que telefonar para o escritório para alguém vir ajudar, pois o outro professor naquele corredor não estava incomodando. Nada foi feito. Um garoto de 1,80 metros me empurrou para fora do caminho quando eu disse que ele não podia ir em uma determinada sala. Nada foi feito. Apanhei inúmeros meninos adolescentes tentando olhar para baixo, ou para cima da saia. Ou eles estavam piscando para mim, ou fazendo comentários inapropriados. Um garoto farejou um banquinho depois que eu me levantei, pensando que eu não estava olhando. Nada foi feito. Não vale a pena relatar isso. Um amigo meu é um professor em um bairro difícil. Um dia imediatamente após a escola, ela recebeu uma ligação do diretor dizendo-lhe para ficar em sua sala de aula com a porta trancada em vez de sair como ela normalmente fazia. A polícia prendeu um de seus alunos, que havia se gabado a outro aluno sobre o sequestro da professora. Ele foi preso esperando junto ao carro dela com uma faca e um fecho de correr. Eu ensino a 6ª série e por qualquer razão havia um rumor de que eu estava grávida. Eu não estava. Mas um aluno meu colocou um higienizador de mãos no meu café enquanto eu estava no corredor monitorando a mudança de classe. Ela esperava que isso me prejudicasse o que ela pensava ser meu filho por nascer. Por sorte, outra aluna veio e me contou o que aconteceu. A menina recebeu uma suspensão de 3 dias. E ficou na minha classe o resto do ano. Apenas um grande desrespeito geral e apatia para com qualquer coisa educativa. E isso for cerca de 90% dos alunos. Muito pouco ou nenhum apoio da administração ou do distrito. Eles agem e falam como se importassem com as crianças. Têm reuniões e esboçam estruturas longas e exaustivas para o ensino e gestão de salas de aula. Mas quando se trata de realmente fazer algo sobre os problemas que os professores enfrentam e ajudar as crianças, eles não fazem nada. É por isso que mudei para a edição especial anos atrás. Experiência totalmente diferente e educação significativa para estudantes que, em média, são muito mais agradáveis de estar por perto. Imo. Quando eu estava grávida de 8 meses com meu segundo filho,
Um estudante masculino de 10 anos jogou uma mesa no meu estômago. Eu imediatamente usei o botão de chamada para ligar para o escritório da frente e pedir um administrador. O administrador veio para a sala de aula. Eu estava chorando histericamente porque estava magoada e preocupada com o bebê. O administrador ficou na sala, virou-se para mim e me disse que não estava bem chorar na frente dos alunos e perguntou o que eu fiz para deixar o aluno tão chateado. Encontrei uma nova escola no final daquele ano letivo, e o bebê estava bem. Ela agora tem 6 anos de idade e é uma criança próspera. Atualmente trabalho na pré-escola e na creche. Além de ser babá, prefiro crianças menores. Tentei me ramificar e ensinar estudantes mais velhos uma vez. Infelizmente, foi em uma área de menor renda. E é muito estranho ser intimidada por uma grande criança de 12 anos de idade uma e outra vez. Na pré-escola tivemos uma criança ainda de fraldas. Uma das muitas, infelizmente, pois está se tornando uma tendência. Ela estava sendo um pouco malcriada e claramente não gostava de mim naquele dia. Perguntei-lhe se ela tinha que fazer cocô. Ela olhava diretamente para mim e fazia cocô ela mesma. Então, isso foi divertido. Eu fui professor por pouco tempo antes de sair de lá. Tive um estudante que invadiu o grupo do laboratório e encriptou o disco porque não gostava de outro estudante. Por sorte, enquanto eu tentava raciocinar com ele, meus outros alunos descriptografaram a unidade. Ele me disse que gosta de armas e que faz artes marciais. Se foi dito no corredor. Eu disse, tudo bem, caro, mas nós não estávamos no corredor. Ele tinha uns 6 pés. Provavelmente 200 lbs e sim muito em forma. Eu sou uma garota loira de 1,80 metros. Sem força na parte superior do corpo. Sou realmente fraca. Eu estava sozinha no escritório com ele, com a porta fechada para que ele não pudesse ver o laboratório do outro lado do corredor. De qualquer forma, o que realmente me assustou foi que os policiais, que revistaram seu apartamento enquanto eu falava com ele, encontraram um monte de armas e outras parafernálias. Ele foi detido e depois banido do campus porque se envolveu com a polícia quando eles vieram para removê-lo. Mas não foi isso que não me fez sair de lá. Mas isso também não me aconteceu diretamente. Isso foi depois que um estudante empurrou e chutou um membro da equipe e a liderança do campus o cercou e o baleou e se recusou a fazer qualquer coisa até que houvesse prova. Um estudante também se adiantou que ela havia agredido. Mesmo assim, isso é só uma coisa que ele disse. Disse ela. Ele só foi convidado a sair depois que começou a se recusar a pagar suas mensalidades porque a faculdade é um direito. Gostei da maioria dos meus alunos, mas não temos ferramentas para lidar com alunos em crise e a liderança tem tanto medo da má fama que preferem mantê-la em segredo até que alguém se machuque. O dobro para uma universidade estadual com um governo estadual republicano. Não gostaria de ser acusado de preconceito liberal e ser proativo. Não para mim. Mas eu o vi descer. Minha professora vizinha do lado estava de muletas depois de quebrar o pé, ou tornozelo. Não me lembro. Esta criança viu chegar e a chamou para cá. Então ele pegou sua garrafa de água e derramou ao redor dela para que ela ficasse basicamente presa. Ele fugiu rindo, chamando a todos nós tudo menos um filho de Deus. Nós professores pegamos toalhas de papel e a limpamos. Mas foi horrível. O motivo pelo qual ele estava louco. Ele fez entregar uma tarefa mais cedo naquele dia. A mesma criança também bateu com tanta força na porta de uma professora que derrubou uma parede pendurada na cabeça dela, fazendo com que ela batesse com tanta força nos dentes que ela quebrou um dente. Ele sabia que ela estava lá. Ele sabia sobre a parede pendurada. Ele não se importou. Aquele garoto atravessou o palco na formatura 5 meses depois com o resto deles. Tivesse esse estudante manipulador perverso uma vez que tinha um TD 136. Mas não tinha nenhuma ética de trabalho. Mas ele nunca foi humilde e se gabava constantemente de como era genial. Ele teve um F em matemática. Mas seu professor se inclinou para trás e disse: eu sei que você tem 17 tarefas faltantes. Mas se você fizer apenas este projeto, eu vou desculpar todas essas tarefas e lhe darei um B para o ano. Eu tentei encorajar este aluno a fazer o projeto e ele recusou e me disse que eu não podia obrigá-lo a fazer nada eventualmente. Fiz-lhe um ultimato e disse que ou ele tinha que fazer o projeto ou ir para o escritório porque vir para a aula e não fazer nada era inaceitável. Ele então começou a se meter na minha cara tentando provocar uma reação da minha parte. Lembro-me que em certo momento ele disse: aposto que você adoraria apenas instalar e me bater agora mesmo. E quando liguei para o escritório para o diretor subir, ele disse: é melhor você se cuidar. O diretor acabou não colocando a criança em nenhum problema. Ele não fez o projeto,
E ainda teve um B na classe. E é por isso que as crianças da escola em que trabalho agem da maneira como agem. Um aluno da terceira série roubou minhas chaves do carro. Não consegui encontrá-las em lugar algum quando chegou a hora de sair uma tarde. Achei que devia tê-las trancado no meu carro. Depois que paguei para que alguém abrisse o carro para mim, percebi que minhas chaves não estavam lá. Eu tinha que ter alguém que me levasse para casa. Minhas chaves sobressalentes estavam na casa de meus pais, que moravam a várias horas de distância. No dia seguinte, procurei minhas chaves na escola por toda parte. Não havia onde encontrá-las. No terceiro dia de meus passeios de vagabundagem, um aluno me disse que um garotinho de nossa classe estava se gabando de ter as chaves do meu carro. Após uma busca em sua bolsa, descobrimos que sim, ele tinha minhas chaves. Seu pai veio à escola e fez um ataque dizendo que era apenas uma brincadeira, que seu filho tecnicamente não fez nada de errado. O pai desta criança também é um policial. Fui tutor de um programa avançado de ensino médio durante a faculdade. Um dia perto do final do ano, este estudante de 2 metros de altura entra na sala de aula e não diz nada, apenas senta-se na fila de computadores alinhada perto da parte de trás da classe. Uma vez que estava ao lado da porta, o professor encarregado começa a perguntar-lhe quem ele é e o que quer. Mas ele não diz nada. Isto se intensifica para eles gritando para o aluno sair e finalmente chamando o policial que está designado para a escola. Quando o aluno finalmente se levanta e olha para o professor de 5 pés por alguns segundos antes de sair da sala, acontece que um dos alunos era amigo dele e lhe disse para vir. Mas foram 5 minutos tensos e alguns dos outros alunos ficaram visivelmente abalados. Estudante do ensino médio aqui. Mas eu provavelmente posso falar por alguns dos professores da minha escola. Eu frequento uma escola pública K12 na confusão do país. E também não estamos em uma área agradável. Pode-se argumentar que nossa escola é uma escola do gueto, gangues e ameaças de armas, brigas a cada período de aula. Temos algumas crianças que foram expulsas por atos agressivos. Eu acho que a pior parte do ensino para todos os meus professores é o puro desrespeito de cada criança. As crianças da minha turma têm 0 calafrios. E todos odeiam o professor de geometria. Eu odeio. Mas não por quem ele é. Ele simplesmente não é um grande professor. Mas as pessoas falam sobre minha professora de biologia. Minha professora de espanhol é tratada como uma piada porque ela não é tão alta. Ninguém leva o inglês a sério. Etc, etc. Espero que um dia as crianças cresçam e aprendam como elas estão tratando outras pessoas. O que é melhor é que a maioria delas são religiosas. Você não deveria tratar todos respeitosamente em qualquer religião. Sou agnóstico. Mas se minha mãe soubesse que estou fazendo alguma coisa que as crianças da minha escola estão fazendo, eu seria enviado para a terra. A todos vocês professores lá fora que de alguma forma ainda estão ensinando, mesmo com o quanto nós crianças somos más, eu realmente lhes agradeço. Vocês têm a maior paciência de todos que eu já conheci. Continuem fazendo o que gostam, mesmo que estejam perto de desistir. E se estiverem aposentados, aposto que tem pelo menos algumas histórias divertidas para contar. Continuem. Obrigado por alimentarem nossa educação. Isto não aconteceu comigo, mas com o professor do lado. Uma criança não estava prestando atenção. Então ela lhe bateu no ombro. Ele foi para casa e disse à sua mãe que a professora lhe deu um tapa. A escola começou uma investigação. Nenhum dos outros alunos gostou deste garoto e todos disseram à administração que ela apenas lhe deu um tapa no ombro e depois o acompanhou com todas as coisas horríveis que ele fazia na aula todos os dias. A escola disse à mãe que eles sentiam que o professor não fazia nada de errado. Ela chamou o CPS para o professor por ter abusado de seu filho. O CPS então tem que vir e fazer uma investigação e também não encontrou nada. Então a mãe chama a polícia. Perdeu tempo de ir todos porque ela não podia acreditar que seu filho mentiria e se comportaria mal. Eu mudei tanto e amadureci tanto ao longo dos anos. Até hoje eu gostaria de poder encontrar o professor a quem fiz isto e pedir desculpas profusamente pelo quão estúpido eu era. Não culpando ou desculpando meu comportamento. No entanto, meu autismo não me ajudou na época a dizer gansos. Isto é realmente Cão 3124 maldoso. De qualquer forma, eu era calouro no colegial. Todo o corpo estudantil consistia de talvez 400 alunos. Isso inclui todos os calouros sêniores. Portanto, se você fizer alguma coisa, todos sabem. Este professor ainda não era um professor. Ele estava lá observando para poder de fato se tornar um professor. Ele estava muito acima do peso. Bem, de alguma forma encontrei um vídeo dele no YouTube cantando a música Numa Numa. Ela estava dançando para ela e tudo mais. Eu mostrei a todos, inclusive ele.
E ri na cara dele. Como eu disse até hoje, penso em como isso poderia tê-lo afetado. Ele fez uma queixa formal contra mim e nunca mais foi visto novamente. Sinto muito, senhor professor. Eu acho que seu nome era Brandon. Portanto, se você alguma vez vir isto, eu lamento. Esta era uma escola no sul do Texas. Essa história é sobre o dia em que eu decidi deixar de ensinar. Por contexto, embora não tentando revelar muito sobre a escola ou sobre mim mesmo, ensinei em uma escola secundária de título 1 no sul do Bronx. Tudo isso só para dizer que as crianças eram frequentemente muito com o que lidar. O desrespeito e o potencial de violência era apenas parte do trabalho e eu tinha ficado indiferente a ele em termos de como ele me fazia sentir, embora muitos dias ainda fossem muito difíceis. Dito isto, chegou o dia em que cheguei ao meu limite. O último período do dia. A classe dos calouros. Então estamos falando de crianças entre 14 e 16 anos. Cerca de 15 minutos antes do sino de despedimento começa um exercício de atirador ativo. Infelizmente, estes eram muito comuns. Porém quase sempre eram anunciados ao pessoal antes do tempo e nunca se teriam tão tarde no dia. Eu quase imediatamente determinei que isto era real ou no mínimo que algo muito ruim estava acontecendo em algum lugar do edifício. Compartilhamos o edifício com 2 outras escolas. Eu passo pelo procedimento típico e meu co-professor e eu trancamos as portas, desenhamos as sombras, apagamos as luzes e conseguimos que as crianças se abrigassem fora da linha de visão das portas, sob as mesas, etc. É aí que os telefones saem imediatamente. No início eles estão apenas mandando mensagens de texto, o que quer que seja. Pelo menos os mantêm em silêncio, mas depois começam a rir e a conversar e a andar a cavalo e a praguejar uns com os outros. É claro que estou repetidamente tentando fazê-los calar como parte do exercício. Neste momento, já se passaram 10 minutos e ainda estamos em bloqueio. Estes nunca duram tanto tempo e agora estamos a apenas 5 minutos da demissão. Este é certamente um evento realismo. Neste ponto, não tenho outra escolha senão dizer-lhes: olhem, eu sei que vocês não querem levar este exercício a sério, mas tenho que lhes dizer que eles não nos avisaram sobre isto e é quase o fim do último período. Isto provavelmente é real. Você precisa ficar quieto e ainda estará salvo. Nada muda. Eles apenas continuam fazendo barulho e conversando e continuando como meu co-professor e eu tentamos desesperadamente fazê-los ficar quietos porque você sabe que eles podem fazer com que todos nós sejamos assassinados em massa. Não. Mas então o último período termina. Estamos trancados há 15 minutos. Eles devem saber que neste momento isso é realismo, mas eles têm uma vida adolescente ruim para chegar e agora estamos desperdiçando seu tempo muito valioso tentando evitar que eles sejam assassinados. Então agora as pessoas mais do grupo, das quais há cerca de 10 com 1 a 2 ultra malvadas, começam a tentar sair e a reclamar de como não podemos mantê-los lá e como é hora de voltar para casa. Lembro-lhes novamente que não podemos ir embora porque esta é uma situação de atiradores realmente ativos e é por isso que ainda estamos fechados. Apesar de o dia ter terminado, não, nada, apenas fazendo cada vez mais uma cena à medida que cada segundo passa, mantendo-os longe de conversar com seus amigos maus sobre as coisas estúpidas que eles acham que são mais importantes do que suas vidas. Percebi que eu poderia muito bem morrer para tentar salvar essas crianças porque obviamente não posso não tentar proteger as crianças ao meu trabalho por uma coisa e de uma perspectiva de interesse próprio. Eu não quero viver no pesadelo da mídia social de ser o horrível professor que não sacrificou sua vida para que os alunos pudessem Snapchat. Felizmente, o fechamento termina cerca de 5 minutos depois e ficamos esclarecidos. Acontece que enquanto havia um perigo era mais hipotético na natureza. Não vou entrar nos detalhes, mas foi nesse exato momento que decidi: não estou fora. Não estou morrendo porque estas crianças viciadas em mídia social não têm nem instintos de autopreservação. Desisti no final daquele ano, imediatamente após ter recebido a posse. E foi uma das melhores decisões que já tomei. Ser um professor é horrível e pode literalmente fazer com que você morra.